noite eu quero saudar e cumprimentar toda a eleita do Senhor com a paz do Senhor, amém? Quem está alegre nessa noite, dá um brado de glória, aleluia! É motivo de alegria estar aqui participando da cidade campestre, a 12ª extensão dos Noéis da última hora. Há um povo que está aqui para receber algo da parte do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero louvar a Deus pela vida do pastor presidente desse congresso, pastor Fábio Soares, e missionária Rosilude Soares. Deus abençoe a todos os plenitores e os levitas da casa do Senhor. Quero te convidar para você ficar de pé, em nome de Jesus, sem perca de tempo. E quero louvar a Deus pela tua vida. Para quem não me conhece, sou o presbítero Ranes Lima, deficiente visual, e estou aqui para falar um pouco de Jesus, amém? Abra a tua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 11, primeiro, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A presença do Senhor é real neste lugar. Só não sente quem não dá lugar, porque quando o crente dá lugar, o Espírito Santo opera, o Espírito Santo trabalha, o Espírito Santo ele age. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Livro de Lucas, capítulo 15, versículo 11, apenas o versículo 1, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Deixa eu ver quem está alegre aqui nessa noite, quem está feliz com Jesus. Glorifique, igreja, exalte a Ele, aleluia. Aleluia, Jesus. Os irmãos encontraram. Aleluia, Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, que diz a palavra do Senhor Jesus. E havia um homem que tinha 2 filhos. Louvado seja o nome do Senhor. E o filho mais moço chega ao pai e diz: Pai, peço que o Senhor me dá a parte da herança que me pertence. E o pai chamou o filho mais velho e perante os 2 o repartiu. E juntando os pertences, o filho mais moço partiu para um país que ficava longe. Apenas aqui, em nome de Jesus. Senta aí, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos e amados irmãos, nós estamos aqui diante de uma palavra bastante mencionada e conhecida nas Escrituras Sagradas, onde fala do filho pródigo. E estamos aqui para contar essa história, o que aconteceu na vida deste filho mais moço. Aleluia. A Bíblia diz que havia um homem que tinha 2 filhos. E a Bíblia diz, meus queridos e amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, que o filho mais moço, ele chega para o pai e pede a parte da herança que o pertencia a ele. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos e amados irmãos, a Bíblia diz que aquele filho mais moço, ele resolveu sair da casa do seu pai, ele resolveu sair da presença do seu pai. O que me chama a atenção é que este filho, ele estava querendo sair da presença do Senhor, ele estava querendo estar aí fazendo a vontade da sua própria carne. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que quando o pai o entregou ali a parte daquela herança, aquele filho, ele partiu para um país que ficava distante. Louvado seja o nome do Senhor. Um país que ficava longe, uma terra estranha. A Bíblia diz, meus queridos e amado irmão, que aquele jovem, ele começou ali naquele país distante a se prostituir. A Bíblia diz que ele começou, assim vai descer
acontecer. Ele começou a dar lugar ao mundo. Ele começou a fazer aquilo que ele queria fazer. Meus queridos e amados irmãos, nessa noite o Senhor, Ele está despertando através dessa palavra, porque o Senhor, Ele ainda fala, o Senhor, Ele ainda muda a história de vida de pessoa. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, meus queridos e amados irmãos, que aquele jovem, ele começou a gastar tudo o que ele tinha. A Bíblia diz que ele começou a gastar aquele recurso com cerveja, com prostituição, com cigarro, fazendo aquilo que não agradava ao Senhor, mas ele estava satisfazendo a sua própria carne, ele estava agradando ao mundo. Mas, querido e amado irmão, aquele jovem, ele saiu da presença do Pai, mas ele pagou alto preço. Sabe por quê? Porque ele saiu da presença do Pai. Louvado seja o nome do Senhor. E nós sabemos, meus queridos e amados irmãos, que aquele jovem, ele conseguiu vários amigos que dizia ser amigo. Batia no ombro dele e dizia, estamos juntos. Mas sabe o que me chama a atenção, igreja do Senhor? É que aquele jovem, quando ele tinha dinheiro, ele tinha amigo do lado dele. Mas o que me chama a atenção, quando o dinheiro acabou, aqueles que diziam ser amigo dele, viraram as costas para ele. Aqueles que diziam que estava com ele, rejeitaram a ele. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz, meus queridos e amados irmãos, que aquele jovem, ele gastou todo aquele dinheiro que tinha recebido do seu pai. Ele gastou toda aquela herança. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que quando aquele jovem gastou toda aquela herança, ele ficou desprezado, rejeitado, abandonado pela sociedade. Ninguém mais lhe dava um prato de comida, ninguém mais lhe dava um copo de água. Ei, a Bíblia diz que ele começou a padecer. A Bíblia diz que ele começou a passar necessidade. Ei, sabe o que é isso? É porque ele desobedeceu. É porque ele fez aquilo que não era para fazer. O que é que não era para ele fazer? É sair da presença do Pai. Porque o Pai ama, o Pai abraça, o Pai acolhe. E o mundo apenas rejeita. O mundo apenas vira as costas. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deixa eu ver quem está entendendo a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E a Bíblia diz que aquele jovem, ele correu de um lado para o outro, procurando ajuda, porque ele estava desprezado, ele estava abandonado. Queridos e amados irmãos, a Bíblia diz que aquele jovem, ele conseguiu um emprego esse de cuidar dos porcos. E a Bíblia diz que ele ali foi para uma fazenda para cuidar de porcos. Mas o que me chama a atenção é que aquele jovem, ele conseguiu um emprego, mas ele não ganhava salário. Louvado seja o nome do Senhor. E o que me chama a atenção, igreja do Senhor, povo de Deus, eleito do Cordeiro, é que aquele jovem, ele estava ali trabalhando, mas ele não ganhava nada. E a Bíblia diz, chegou o momento, chegou a hora, que aquele jovem, ele se sentiu tão aperreado, que ele sentiu a vontade de se alimentar da comida daqueles porcos. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, meus queridos e amados irmãos, não foi fácil para aquele jovem, porque nós sabemos que quando nós saímos da nossa cidade
para outra cidade em terra estranha, a coisa é diferente. E a Bíblia diz que aquele jovem, caído em si, ele pensou: quantos trabalhadores de meu pai têm comida de sobra, têm comida em abundância, e eu estou aqui morrendo de fome, eu estou aqui perecendo. E a Bíblia diz que aquele jovem, caído assim, ele disse: eu vou voltar para a casa do meu pai, e vou dizer a ele: pai, me aceite como um dos seus empregados. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Querido, a Bíblia diz que aquele jovem, ele voltou, ele saiu daquele lugar e voltou para a casa do pai. E a Bíblia diz que quando ele estava distante da casa do seu pai, eu creio que aquele pai, ele tinha uma esperança. Ele ainda tinha um sonho de reencontrar o seu filho. Ele ainda tinha uma esperança de ver aquele filho. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque nós sabemos que a esperança é a última que morre. Enquanto a vida, há esperança. Enquanto a vida, ainda tem jeito. Enquanto a vida, ainda tem solução. Enquanto a vida, ainda tem salvação. Aleluia. Oh glória! Eita maravilha! O Senhor está neste lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! E a Bíblia diz que quando aquele jovem estava distante da casa do seu pai, o pai o avistou. E a Bíblia diz que o pai correu. E quando o pai se deparou com aquele filho, ele abraçou ele beijou, e pôs ele nos braços, e levou para a sua casa. Eu creio, igreja do Senhor, que aquele pai, ele estava emocionado, ele estava alegre, com a volta daquele filho, aleluia, mesmo sendo desobediente, mesmo saindo da presença, mas o pai o acolheu, o pai abraçou, o pai recebeu, e levou para a sua casa. Aleluia! Oh glória! Queridos e amados irmãos, a Bíblia diz que quando ele chegou com seu filho na sua casa, chamou um dos seus empregados e disse: vai lá no pasto e pega o bezerro mais gordo da fazenda, porque eu vou preparar uma festa. Eu vou preparar um banquete, aleluia, e vou convidar minha família, vou convidar os amigos, vou convidar a parentela, e vou me alegrar, porque o meu filho, ele estava morto e reviveu, ele estava perdido e foi achado, aleluia, eita maravilha, cadê o povo de Deus que está entendendo a palavra? Aleluia, enquanto a vida tem esperança, enquanto a vida tem jeito, aleluia, oh glória, queridos e amados irmãos, a Bíblia diz que aquele pai preparou um banquete maravilhoso para receber aquele filho, e a Bíblia diz que ele mandou colocar a melhor roupa, o melhor anel, o melhor calçado, a melhor vestimenta, e fez uma festa para comemorar a volta daquele filho, porque aquele filho estava perdido e foi achado, estava morto, mas reviveu. Sabe por quê? Porque ele saiu da presença do Pai. Sabe o que é que o Senhor está dizendo essa noite? Tem muitos saindo da presença do Pai, mas o Pai está de braços abertos para receber, o Pai está de braços abertos para salvar, o Pai está de braços abertos para resgatar do mundo de pecado e trazer para a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Oh glória! Queridos e amados irmãos, a Bíblia diz que no decorrer daquela festa, era tantas alegrias,
Mas o filho mais velho estava inconformado com aquela atitude. O filho mais velho estava inconformado com aquela ação daquele pai. Porque ele diz: agora esse seu filho gastou todo o dinheiro com cerveja, prostituição, cigarro, e agora ele volta e o pai manda matar o bezerro mais gosto e fazer uma festa. E eu que nunca saí daqui, nunca saí desta casa, sempre estou aqui ajudando, sempre estou aqui contribuindo, sempre estou aqui cooperando, e o pai nunca me deu nem sequer a menos cabito para fazer uma festa com meus amigos. Ei, aleluia! Mas quando o pai, ele ama, ele acolhe. Quando o pai ama, ele abraça. Quando o pai ama, ele restitui. Aleluia! Eita maravilha! Ô glória! Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor me trouxe aqui nessa noite para dizer: pode sair da presença do Pai, pode correr para onde for, mas se o Pai tem um projeto de salvação na vida dele, não há quem peça. O diabo pode até projetar a tirar a vida. O diabo pode traçar projeto para tirar o sonho, para matar o sonho, para frustrar o sonho. Mas o Senhor está dizendo: não toca, porque esta vida é minha. Não toca, porque eu vou mudar a história dele. Não toca, porque ainda tem um projeto de salvação. Não toca, porque ainda há uma solução, ainda há uma resposta, ainda tem jeito, ainda tem saída para esta vida. Aleluia! Oh glória! Meus queridos e amados irmãos, nós estamos vivendo nos dias atuais que muitos filhos são desobedientes aos pais, muitos filhos são rebeldes, muitos filhos não querem ouvir o conselho do pai, não querem ouvir o conselho da mãe, mas muitas das vezes eles acham que ali não está bom dentro daquela casa, junto com o pai, junto com a família. Mas eu quero dizer nessa noite, é o mundo que ensina, mas o Senhor, Ele ainda tem solução. O Senhor, Ele ainda tem saída para aqueles que ainda se voltam para o Senhor. Aleluia! Oh glória! Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que não é fácil no mundo atual que estamos vivendo, porque hoje a maioria dos jovens hoje estão se corrompendo através de uma ferramenta chamada celular. E o celular tem feito com que muitos jovens tenham saído da presença de Deus. Tem feito que muitos jovens tenham envolvido no jogo, tem envolvido na prostituição, tem envolvido nas coisas erradas. E hoje muitos filhos, por causa da internet, está saindo da casa do pai, por causa da influência do celular, estão saindo dos caminhos do Senhor. Mas o Senhor me trouxe aqui para dizer: ele pode ir para onde for, mas o Senhor lhe acha. Ele pode ir para onde for, mas o Senhor está vendo. Ele pode estar onde está, mas o Senhor está contemplando. Pode estar na boca de fogo, mas o Senhor está vendo ele. Pode estar lá no cabaré, mas o Senhor está vendo. Pode estar na sinuca, mas o Senhor está vendo. E o propósito dele é salvar. O propósito dele é libertar. O propósito dele é alcançar. O propósito dele é libertar e salvar e levar para o céu de glória. Aleluia! Eita maravilha! Hoje, o Senhor está falando nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Que Ele tem um propósito nesta noite de salvar. Ele tem um propósito nessa noite de libertar. Muitos jovens precisam ser libertos. Porque o diabo, ele anda rugindo como leão para tragar. E a Bíblia diz lá em João 10:10,
O ladrão não veio somente para matar, roubar e destruir. Mas o que me alegra nessa noite, o diabo ele veio para matar. O diabo ele veio para roubar. O diabo ele veio para destruir. O diabo ele veio para enganar. O diabo ele veio para frustrar. Mas existe aquele que foi enviado por Deus, veio pelo Pai, foi entregue pelo Pai, e ele veio para dizer: o diabo se levantou para destruir, e eu se levantei para desfazer as obras do diabo e trazer vida para a humanidade. Aleluia! Eita maravilha! E ele está aqui nessa noite para trazer vida. Ele está aqui nesta noite para alcançar o teu filho, para alcançar aquele que está perdido, porque este mundo já não presta mais para nada. Este mundo jaz no maligno, e o diabo ele está aí tragando vida, tirando vida, porque as pessoas estão deixando de ouvir a palavra de Deus, estão deixando de vir para a igreja, estão deixando de ler a Bíblia. Os pais hoje estão perdendo a autonomia na sua casa, os pais hoje estão perdendo a autoridade, e os filhos estão gritando dentro da casa, os filhos estão falando mais alto. Mas o Senhor me trouxe aqui nessa noite: coloca autoridade na tua casa, pai, coloca autoridade na tua casa, mãe, coloca a Bíblia na tua casa, coloca a oração na tua casa, coloca a base na tua casa. É isso que ele quer. Aleluia! Eita maravilha! Louvado seja o nome do Senhor. Hoje tem pai que tem medo do filho. Aleluia! Estamos vivendo isso no século atuais que estamos vivendo. O pai manda o filho largar o celular e diz: agora não. Hoje o filho sai com quem quer, anda com quem quer, faz negócio com quem quer. Ele diz: eu sou dono do meu nariz, eu sou dono da minha pessoa. Ei, não lembra que ele pode pagar um alto preço, não lembra que as consequências podem vir, não lembra que ele pode morrer, não lembra que pode ser fatal. Aleluia! Oh glória! Louvado seja o nome do Senhor. Igreja do Senhor, você que é pai, você que é mãe, o Senhor te chamou para ser cabeça, não cauda. Aleluia, coloca a autoridade na tua casa. Coloca a doutrina na tua casa, pai. Coloca a Bíblia na tua casa. Coloca a oração na tua casa. Ei, meu filho, só vai para a escola quando nós cantar 3 hinos da harpa. Ei, meu filho, só vai para a escola quando nós tirar 10 minutos de oração. Aí você vai abençoado, porque o Senhor, Ele vai te guardar. O Senhor, Ele vai te livrar. O Senhor, Ele vai te proteger. O Senhor, Ele vai te conduzir. E Ele vai te guiar. Aleluia! Fique de pé em nome de Jesus, fique de pé. Ele vai fazer uma rápida oração aqui em nome de Jesus. Aleluia! Querido Deus, eterno Pai, neste momento, Senhor, eu quero, meu Pai, nesta noite, pedir ao Senhor, meu Pai, vai repreendendo o inimigo das nossas almas, o inimigo que tem trazido, meu Pai, jeito, forma, para que as pessoas não venham ouvir a tua voz, não venham ouvir a tua palavra, não venham vir para a igreja. Mas nessa noite, meu Pai, eu quero apresentar o teu povo, eu quero apresentar os filhos que estão aqui nessa noite. Pai amado, entra nesta casa, entra nesta família, salva, meu Pai, liberta, Senhor da glória, alcança, Espírito Santo, e convence de todo o pecado. É o que eu te peço, e por fé e honra te agradeço. Amém. Aplauda o Senhor bem forte em nome de Jesus. Eu quero agradecer a minha participação. Igreja, o Senhor me chamou para falar a verdade. Só não estou enxergando quem está aqui, mas o Espírito Santo está me guiando e me conduzindo. E eu agradeço a oportunidade. Amém.